Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, os irmãos Josh Safdie e Ben Safdie costumavam dirigir e roteirizar projetos, ambos projetos que eles faziam juntos. Além de ambos irmãos trabalhar sempre juntos nos projetos antigos, mais velhos, tanto dirigindo quanto roteirizando, eles costumavam sempre dar oportunidade para atores subestimados na época. E pelo visto estão querendo contar uma nova história, só que dessa vez escolheram o ator Dwayne Johnson. Mas parece que o Ben Safdie, um dos irmãos, quis seguir carreira sólida e dirigir e roteirizar esse filme por conta própria. O porquê da escolha, não sei. Mas esse filme tá aqui para provar que ele apenas dirigindo e roteirizando tem circunstância e potencial para isso. Agora, para saber mais, você só vai descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, quem chegar primeiro, ganha! A dualidade do atleta Mark Kerr, que publicamente coleciona vitórias e prêmios, mas no íntimo lida com batalhas pessoais profundas como o vício em opioides. De cara, pode até parecer que Coração de Lutador é uma biografia contando a história de como o personagem aqui conquistou o mundo da luta, do esporte, do MMC e tudo mais. De cara, pode até parecer um filme que é sobre esporte, sobre a biografia e contando a história do personagem, do ator, mas não é bem isso. É porque Coração do Lutador tem certos elementos, características e aspectos que de vez em quando a gente pode estranhar achando que é uma coisa, mas se a gente se aprofundar bem na narrativa e no que o roteiro quer nos trazer, a gente vê que não é bem isso. Tá mais para um drama biográfico. Mas que de certa forma a gente tem que aceitar que o esporte aqui no filme é um dos elementos principais, tópicos principais que sustenta a narrativa, tanto para bons momentos quanto para maus momentos. Creio que Coração do Lutador não seja um filme medíocre. Ele deu pra passar bem até, mas pelo menos na minha perspectiva eu creio que poderia ter saído muito melhor do que poderia. Já começando aqui pela questão do esporte, do MMC, da luta, de como é tratado, porque querendo ou não querendo a gente sabe que o MMC é um esporte, ele é violento, ele é cruel, é sanguinário e tudo mais, a gente sabe. Mas as cenas aqui de lutas do filme, o que era para alucinar a gente, deixar a gente ali tremendo com o que estamos vendo, ansioso para os personagens, para saber, para querer que o personagem principal ali que está no meio dessa luta vença, o filme não faz isso com a gente, não mexe com a gente, não faz com que a gente fique ansioso. Pode ser que a gente fique até tenso, mas só às vezes. Creio que é por causa do roteiro? Não. Creio que é por causa da trilha sonora? Também não. E eu creio que, na verdade, é graças à filmografia do diretor, que preserva bem, as cenas são muito bem feitas, mas a forma de como ele grava as cenas de luta aqui, lá no ringue, de esporte e tudo mais, é muito estranho, é um negócio muito, de vez em quando, parece muito fraco. As coreografias de câmera dele não funcionou e não trouxe emoção, pelo menos pra mim. Se o filme queria que as cenas de luta aqui do filme fossem emocionantes, ele fracassou, porque eu não senti nada, eu senti mais agonia do Scott toda hora durante eles lutando ali em cima do ringue. Só o problema então do filme quer dizer que é só nas questões das lutas, das cenas de lutas, do MMC e tudo mais, que não tem drama, não tem tensão, não deixa a gente ansioso e nem frenético com o que tá acontecendo. Creio que também não, porque se o diretor roteirista aqui do filme, o Ben, ele queria propor, a história do Mark Kerr, que foi um grande famoso, que lutou e sempre gostou desse esporte, se ele quisesse realmente contar a história dele aqui, que iria se tratar no caso de uma biografia, aí sim eu acho que ele teria vontade de se aprofundar em muitos tópicos aqui do filme, mas não foi o caso. Porque para o Mark Kerr se tornar quem ele é hoje em dia, o filme basicamente dá isso e joga na nossa cara em poucos minutos e de repente ele vira o tanto famoso lutador de MMC que muitas pessoas conhecem. No estralar de dedo, o homem já tá famoso, conquistando medalha, lutando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, por este motivo, esse filme não tem um drama muito eficaz na questão da luta, de todo aquele negócio lá das cenas de luta e do desenvolvimento do personagem, do Mark Kerr no caso, ele atuando, fazendo o Mark Kerr. E tudo isso é muito, muito mal construído, essa questão sabe, da história dele, do passado e como ele tornou, isso é muito mal construído, eu pelo menos achei. Apesar do roteiro não ter um drama eficaz nas cenas de lutas e pouco se importar em contar a história de como o Mark Kerr se tornou o lutador de MMC que é hoje, essa parte já é um ponto negativo desse filme. Mas a questão do filme mesmo é sobre a identidade, a busca por identidade do personagem durante seus objetivos. Quem ele é, o que é que ele quer, o que é que ele quer alcançar.
E todo esse drama é muito bem construído durante o filme. Se uma coisa parece não ser o ponto cabível do filme, essa outra parte já é muito mais eficaz. E é o que fez com que eu, pelo menos, achasse esse filme não medíocre, e sim um pouquinho mais do que ele poderia ter sido. Sem contar com a construção dos personagens coadjuvantes, que também é uma construção muito boa e que favorece muito pro que vai acontecer nos próximos minutos do filme. É aquele típico filme que, se pelo menos não foca em uma coisa, na outra parte foca muito bem. Ah, falei personagens que tem desenvolvimento, é porque tem. E eu acho que um dos enredos de Coração de Lutador que mais me pegou durante esse filme, que mais deixou me interessado para ver onde é que isso iria chegar, onde é que essa problemática de certa forma iria chegar, é a relação entre o Mark Kerr e a esposa dele. É um drama, assim, muito bem apresentado a gente. Toda a problemática ali entre eles dois, porque, tipo assim, gente, durante o filme você vai perceber que um pode estar quieto, que o outro já quer ir pra arrumar problema. E tudo isso entre esse casal no filme é muito bem apresentado. A história, a vida pessoal do Mark Kerr e da esposa dele é muito bem apresentada pra gente. A gente consegue se envolver com eles. A gente sente o que eles sentem, a gente acompanha o que eles acompanham e a gente termina o filme aceitando o que levou eles até o final. Já que toda a construção desse casal aqui no filme, do casal protagonista, é muito bem construída. A relação entre eles ali, tanto os pontos negativos que eles passam, quanto os positivos, é muito bem apresentada a gente. A gente se envolve e gosta dos personagens. A gente pode até odiar, às vezes, quando a esposa dele, pelas atitudes que ela toma, porque a gente sabe que, pelo que a atenção que ela queria receber dele, já que ele é muito focado no trabalho de lutador MMC dela, acaba não tendo a atenção que ela queria ter. E querendo ou não querendo, a gente sente que isso frustra a pessoa. A pessoa que quer a atenção do companheiro acaba não recebendo essa atenção e acaba sendo frustrado por esses problemas. Aí de vez em quando parece que o filme quer jogar um antagonismo pra ela. E a esposa do Mark Kerr aqui no filme, interpretada pela atriz Emily Blunt, traz um carisma fascinante na personagem e, além disso, acompanha também o sensualismo da própria atriz. Até porque o Mark Kerr aqui no filme, aos poucos durante o filme, se você der uma percebidinha, você verá que ele também vai mostrando o seu lado negativo. Tanto ela vai mostrando dela, né, quanto ele vai mostrando dele. Não é que o filme só quer jogar a vilania pra a esposa dele, mas se a gente olhar bem, a gente prestar bastante atenção, a gente vê que ele também não é o certinho todo momento, não é o coitadinho todo momento. Ele tem seus defeitos como todo mundo tem. Ela também tem os seus defeitos como todo mundo tem. O Mark Kerr mostra um homem muito carinhoso durante o filme com pessoas nem que ele conhece, ao mesmo tempo que sua esposa mostra um olhar muito certeiro e é carinhosa em muitos momentos. E eu gosto, me amarro num filme que sabe desenvolver bem os protagonistas. E aqui, tanto a esposa quanto ele são muito bem desenvolvidos. A história, a vida pessoal deles é muito bem elaborada e exposta pra nós de maneira assim, vaga, né? E como eu havia falado, ambos têm um desenvolvimento, tanto pontos positivos e pontos negativos. Ah, Nathan, mas qual é o ponto negativo da vida e do jeito de agir do Mark Kerr? A gente já sabe da esposa dele e tudo mais. A gente tem que entender uma coisa, que a personalidade dele é totalmente tóxica. Por que tóxica? Porque sabe aquele tipo de gente que em vários locais é uma coisa, mas para as pessoas que convivem é outra? Pronto, é esse tipo de gente que ele é. Se para os fãs da rua ele dá autógrafo, se para os homens que lutam junto com ele ali no ringue, no MMC, ele se preocupa com eles, ou se ele é muito carinhoso, atencioso com pessoas da vizinhança ali, que convivem ao redor, mas não na casa dele, com a esposa dele, ela começa a ver o que ele realmente é. Tóxica como? Porque, tipo assim, gente, a questão dele é mais psicológica. Ele é daquele tipo de pessoa que qualquer coisa se espanta, qualquer coisa não gosta, se entra numa confusão, ele só sai quando arrebentar tudo. Não tô querendo dizer que o personagem do Mark Kerr aqui no filme, ele bate na mulher de jeito maneira, ele não faz isso. Já quando sobe o objeto da casa é outra coisa, porque ele sai quebrando tudo quando tá com raiva. Então ele é daquele tipo de pessoa que explode, mas levantar o dedo pra ela, jamais ele faz isso no filme. No caso de pessoa tóxica, eu tô querendo falar que quando a menina tá quieta, ele começa a provocar, criando coisas até explodir, sabe? O tanto que, por outro lado, de vez em quando é pro lado dela que ela vai provocando ele. E como é bom ver que um filme, né, que não se trata de esporte nem nada sobre, tá levantando questionamentos, né, sobre casais que hoje em dia vivem em momentos de agressão, né, um companheiro ou uma companheira que vivem juntos e que todo dia uma briga, todo dia uma confusão. Esse filme, ele tem esse tema a abordar sobre violência, não discretamente, assim, jogado assim pra gente, porque ele não agride ela. Só que esse filme, ele vai gerando uma tensão nos conflitos desse casal, até chegar um momento que é
pau no lombo, o pau quebra completamente. Só que ao mesmo tempo a gente torce pra que eles se acertem e parem com essas confusões, já que esse casal aqui do filme, gente, eles têm uma química absurda. Gente, que eu tô sentindo aqui as brigas entre eles, as intrigas e a problemática que envolve eles se acabam de uma vez por todas, porque a gente gosta deles. Ao longo que o filme vai passando, a gente vai se encantando cada vez mais e gostando cada vez mais desses atores que fazem esses personagens aqui muito carismáticos. Tá aí, se a atenção aqui do filme não é levada para as cenas de luta, que, como eu falei, apesar de não ter nenhum drama, nenhuma tensão, nenhuma adrenalina, nem nada nas cenas de MMC aqui do filme, já que não é um dos tópicos principais que o filme tem a abordar, mas era pra ter pelo menos, eu acho. O filme leva tudo isso para a questão das intrigas de ambos, do casal aqui do filme. Mas o roteirista / diretor aqui do filme, Ben Safdie, né, ele comprova que apesar de todas essas intrigas, brigas, problemáticas envolvendo a Bonnie e o Mark Kerr aqui no filme, é tudo da boca para fora, porque o amor que tem entre eles é muito maior do que as brigas, intrigas e problemas que eles passam. É como se o amor entre esse casal fosse o pilar de toda a construção da casa deles, e que se esse amor é quebrado, tudo se despedaça para todo lado. A vilania e o protagonismo aqui no filme não é jogada para um lado de um e nem para o lado de outro. Ela vai indo um e voltando todo momento. Um é vilão por causa de um certo ponto negativo dele e o outro é vilão por causa de outra coisa. E daí vai. Não que o filme queira levantar críticas sobre violência, sobre casal tóxico e tudo mais, o que tem muito hoje em dia. Não que o filme queira militar sobre isso, mas ele traz os temas e quem quiser captar e ficar interrogando na cabeça é muito eficaz. E nossa, o ator Dwayne Johnson aqui traz um papel, e sempre, pra mim, sempre nos filmes que eu acompanhei ele, eu sempre vi que ele sempre se esforçava muito bem para fazer os papéis, para trazer os papéis para o público. Ele sempre atuou muito bem e aqui não é diferente. Ele traz um papel muito intrigante e ao mesmo tempo atencioso. Todas as emoções dele aqui são muito bem transmitidas. Se ele tá com raiva, ele tá com raiva. Se ele gosta de alguém, ele gosta de alguém. Se ele tá sentindo amor, ele tá sentindo amor. E é tudo muito bem eficaz, tanto pro lado dele quanto da atriz que faz a Bonnie. Um elenco carismático, as atuações boas, um roteiro que capricha em certas coisas, mas outras deixa de lado, faz com que esse filme seja bem mais relevante do que medíocre. E toda essa personalidade do Mark Kerr, que o ator Dwayne Johnson traz aqui pro personagem, é tão bem comportada e tão bem desenvolvida que dá gosto. E pode até ser que ano que vem ele entre em alguma categoria de melhor ator. Eu queria ver, porque a atuação dele aqui é muito bem explícita pra gente, as emoções. Mas o que mais pega mesmo é aquele negócio dele ser uma coisa na frente da esposa e ir provocando ela aos poucos até a emoção dela se destraçalhar em pedaços. E por outro lado, para outras pessoas sendo outra pessoa, aquela dupla personalidade. Além de todo aquele vício que ele tem na opioide, o nome, se eu não me engano, que ele tem, né? Aquele vício que é um dos tópicos aqui do filme que causa toda também essa questão mais agressiva dele. Uma agressão mais psicológica. A atuação do Dwayne Johnson é muito boa, queria muito ver ele no Oscar ano que vem de melhor ator, pelo menos. Posso ser que não ganhe, porque tem outros atores desse ano aqui que estão muito bons também, mas ele tem capacidade de chegar pelo menos até lá. Coração de Lutador pode, às vezes, parecer um filme muito morno, muito fraco, sem muito a oferecer, e de vez em quando a narrativa ser bem lerdinha e arrastada para prosseguir. E creio que não deve entrar em uma categoria do Oscar, pelo menos os atores devem entrar, mas eu acho que o filme em si, não creio. E confirmo, tá longe de ser um ótimo filme, ele é um bom filme, mas um ótimo também tá longe de ser, né? Eu gosto de drama, não é um dos meus gêneros favoritos, mas eu gosto e acompanho de vez em quando um ou outro filme assim do gênero. Mas não posso negar que as atuações, o aprofundamento, o desenvolvimento e criação de personagens aqui do filme é uma coisa gostosa de se ver, assim, chega a dar gosto. E que, como o casal, o amor entre eles é o pilar um do outro, o pilar aqui do filme é eles também. Se você quer assistir esse filme aqui achando que vai acompanhar uma luta, que vai ser um negócio alucinante, um filme sobre biografia, contando a história do personagem, mas você não vai acompanhar, porque isso aqui é um filme mais de drama que conta a história do casal e não em si totalmente do homem. Mas se você tiver indo assistir esse filme com um olhar diferente sobre o drama que envolve ambos, aí sim você vai sair da sessão desse filme aqui muito mais gostoso com o que você queria ter visto. E a nota que eu dou ao filme Coração de Lutador é a nota 7,5, 7,5. Então galera, chegando mais no final de vídeo aqui no meu canal Nathan Pessoa, espero muito de coração que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações para vocês sempre estar recebendo a vídeos novos. Só lembrando que temos vídeos novos todo sábado ao meio-dia. Então é isso, um beijo, muito grato pela atenção de vocês, até a próxima e tchau.